Muito boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Achei muito interessante o preparo da nossa irmã hoje. E também vou pedir emprestado algumas palavras do nosso irmão, porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Em primeiro lugar, nossa irmã ressaltou um fato que é fundamental para o nosso desenvolvimento, que é o aprendizado e a oportunidade de aprendizado que nós obtemos na tarefa diária do relacionamento humano. Quis Deus que o nosso próximo fosse o nosso espelho. Quis Deus que nós fôssemos capazes de nos enxergarmos no outro e assim pudéssemos ter mais condição de verificarmos quais as nossas características, por que as temos e o que poderemos fazer com elas. Só que, junto com isso, veio também uma boa dose de ego, que faz com que, muitas vezes, nós rejeitemos aquilo que o exemplo do nosso próximo está nos trazendo. Mas é exatamente esse o aprendizado. E outra coisa importante na comunhão é que todos nós sabemos, já aprendemos, junto com o Espiritismo, a importância de uma coisa chamada vibração. E vibração, ela ocorre exatamente porque nós somos seres que manipulamos energia continuamente. E ao manipularmos essa energia, nós criamos um campo. E um campo que pulsa, pois que essa energia ela é pulsante. E aí, ao fazermos isso em conjunto, nós somamos os nossos campos e nos tornamos mais fortes. Por exemplo, o que hoje, nesse momento, fazemos aqui agora é matéria que os trabalhadores do plano espiritual aqui estão utilizando para construir o nosso ambiente de tranquilidade e de paz, usando a nossa própria capacidade energética. Isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa que nosso irmão nos lembrou chama-se conexão, né? Nós vivemos um tempo em que a palavra conexão é uma das coisas mais importantes hoje. Só que conexões, as existem de várias maneiras, de vários níveis, de vários tipos. E hoje as conexões que nós mais estamos exercitando são as conexões sociais via aparelhos, né, digitais, eletrônicos. E a nossa preocupação tem sido sempre a conexão com o outro. Mas não no sentido de trocarmos influências benéficas. Na verdade, o que muito circula nessa rede são coisas negativas, que na verdade não vão nos fazer melhores ao compartilharmos tanta coisa ruim. E o mais importante de tudo, estamos nos esquecendo de nos conectarmos conosco mesmo. Daí vem o nosso tema de hoje. Trabalhadores da última hora. Há muito tempo, vários momentos, nós aprendemos que trabalhadores da última hora somos nós hoje. Aliás, no meio espírita é muito interessante este pensamento, acariciar essa imagem. Porque nós estamos, na verdade, olhando essa figura de trabalhar como uma coisa física, como um ato físico que pratiquemos. Vamos lembrar que Jesus, ele nos deixou várias parábolas narradas pelos evangelistas, aproximadamente em número de 40, e a maior parte delas, mais da metade delas, se refere à tentativa de Jesus nos mostrar, nos ensinar e fazermos compreender o que seria o conceito do reino de Deus. E ele começa essa parábola exatamente
tentando mais uma vez nos exemplificar, dizendo: o reino de Deus se assemelha a um pai de família que levanta de madrugada e vai à praça para contratar trabalhadores para a sua vinha. Encontrando os trabalhadores, diz a eles: vão à minha vinha para trabalhar, que eu lhes pagarei 1 denário pelo dia de trabalho. 1 denário, não importa muito a sua correlação em termos de dinheiro, mas era uma moeda romana, não era uma moeda local, tipo hebreia ou judia. Enfim, ele vai e a hora terceira ele retorna e, encontrando outros trabalhadores ali parados à espera de alguma proposta, ele diz a eles a mesma coisa e manda para a vinha. E aí ele repete isso a hora sexta, a hora nona e, por fim, a hora 1/10. Agora, curioso essa marcação de hora, né? É um pouco diferente da nossa hoje. Na verdade, o dia, naquela época, não começava à meia-noite. O dia começava com o nascer do sol. Aí, realmente, se contava a partir daí a primeira hora. Então, ele se levantando bem cedo, a parte de plantação no hemisfério norte ocorre exatamente entre os meses de março e junho. E exatamente em 29 de março é a hora em que o sol nasce mais cedo no hemisfério norte, às 5h27, 29 da manhã, mais ou menos. Então, imaginemos que esse dono da vinha levantou-se, chegou lá às 6 da manhã e contratou os primeiros trabalhadores. Retornando à hora terceira, nós podemos contar pelo meio da manhã, lá para as 9 horas da manhã, e contratou os demais. Ao meio-dia, retornou, conseguiu mais alguns, e às 3 da tarde novamente, e assim às 5 da tarde. Mas às 5 da tarde, a hora 1/10, por que às 5 da tarde? Porque também no hemisfério norte, o dia acaba, o sol se põe muito mais tarde. No dia 30 de junho, ele se põe às 19 horas e 48 minutos, mais precisamente. Mas, tirando os quebradinhos, ele se põe além das 7h30. Mas isso não significa que escureça no mesmo momento. Quem já esteve no hemisfério norte já percebeu isso, que o sol se põe, mas quase 1 hora depois é que vai realmente escurecer. Então, aqueles que chegariam na hora 1/10, às 5 da tarde, ainda teriam um bom tempo para trabalhar e um bom tempo de produção. Quando nós olhamos esta parábola, a gente sempre pensa na ação. Nós sempre estamos preocupados em que nós, como trabalhadores, necessitamos fazer uma demonstração de uma ação física, ação pessoal. Vou trabalhar no Evangelho, vou trabalhar no bem, vou trabalhar na caridade, e com esse meu trabalho, com esta minha obra, eu estarei realizando aquilo que esperam de mim, que Deus espera de mim, que é aquilo que Jesus determinou. Só que nós teríamos que parar para pensar um pouquinho nos conceitos que Jesus procura nos passar quando nos passa as parábolas. A primeira delas, ele se refere a trabalhadores específicos. E ele se refere à humanidade. Ora, vamos examinar a humanidade. Será que toda a humanidade tem consciência de que aqui estamos para trabalhar? Será que toda a humanidade já percebeu de que a nossa missão, o nosso dever enquanto encarnados é nos prepararmos para uma evolução? Será que a humanidade já percebeu que todos os grandes mestres que vieram nos deixar as suas mensagens, o conjunto dessa obra nos impulsiona para um tipo de trabalho específico? Me parece que não. Acho ainda que nós, principalmente nos dias atuais,
estamos com muita gente que ainda está aqui a passeio. Estamos nos aproximando de uma época, inclusive, em que anualmente nós temos, digamos, a exacerbação dessa ideia. Realmente, muitos de nós acham que o que melhor tem a fazer enquanto está aqui nesse planeta é se divertir. Quando Jesus fala em trabalhadores, ele está falando àqueles que já têm a consciência de que realmente necessitam realizar um trabalho e está aqui para isso e não para passear. Isso daí já elimina uma grande parte das pessoas, já elimina uma grande parte da humanidade para participar disso daí. Então, quando ele vai à praça e encontra trabalhadores, ele não está se referindo a todo mundo que está na praça, mas a determinado tipo de pessoa. E conclama essas pessoas a fazerem o trabalho na vinha. A outra coisa que temos que pensar é: que vinha é essa? Será que é uma vinha física? Será que Jesus estava querendo nos mostrar de que nós vamos evoluir porque fisicamente nós vamos realizar determinados trabalhos braçais? Será que em nenhum momento nós podemos perceber de que Jesus, falando por parábola, sempre falava metaforicamente, ele falava figuradamente, e que evidentemente essa vinha não era uma vinha física? Os trabalhadores que eram contratados, na verdade, eles eram chamados. Chamados a quê? Chamados a trabalhar uma vinha, que é aquela que reside em cada um de nós. Que vinha é essa? É o nosso campo, onde nós semeamos todos os nossos valores, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós achamos que vale a pena e que vai nos guiar e guiar as nossas ações, guiar os nossos pensamentos, enfim, aquilo que chamamos de consciência. Nossa consciência é o campo de trabalho. Nossa consciência é a vinha. É aí que nós semeamos, é aí que nós vamos colher, é aí que permanentemente nós colhemos. E qual a diferença entre, então, se é a consciência que estamos plantando, eu tiver feito isso a partir da primeira hora ou na última hora? Qual a diferença se eu fui capaz de mais cedo perceber isso e começar a trabalhar isso em mim, plantar a minha vinha e colher logo a minha o quê? Capacidade evolutiva. O que não significa que aquele que vai colher mais à frente, na hora terceira, na hora sexta, na hora nona, na hora undécima, não vá atingir o mesmo nível que eu. Qual é a diferença? Então, quando Jesus mostra que o outro lado da personalidade humana, que é quando nós olhamos para o nosso próximo, em lugar de verificarmos o bom que poderemos compartilhar, nós verificamos aquilo que não temos, o que o outro tem. E surge uma coisa chamada inveja. E aí, quando ele vai realizar o pagamento, e ele ordena que se pague aos da última hora a mesma coisa que os da primeira hora, aí começa a chiadeira. Como assim? Eu trabalhei mais do que ele, o que não significa que o trabalho tenha sido diferente. E aí ele responde: mas por que você sente inveja? Eu estou lhe dando exatamente aquilo que combinei com você e você adquiriu aquilo que necessitava. Se eu quiser dar para o outro a mesma coisa, por que você está contestando? Irmãos, frequentemente nós agimos assim. Nós gostamos muito de policiar o nosso próximo. Nós gostamos muito de achar que o nosso próximo tem que fazer aquilo que a gente acha que ele tem que fazer. Roubamos a ele o direito dele ser ele mesmo. E queremos que ele
faça as coisas de modo a não nos ultrapassar de determinada maneira. Por quê? Porque eu já sei mais um pouquinho. Nosso irmão lembrou a diferença entre você ter uma aquisição intelectual e ter uma aquisição moral. É muito importante essa separação, porque nós somos guiados pela aquisição intelectual. A nossa valoração enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto organização de qualquer tipo de coisa, de trabalho, de produção, é baseada na aquisição intelectual. Então, a nossa tendência normal é sempre partir para ela. Nós somos não apenas voltados para a aquisição intelectual, mas somos voltados também para as capacidades físicas de produção, de atuação, enfim, isso é o que entra em julgamento quando nós avaliamos trabalhadores. Nós não avaliamos as pessoas por um outro lado. É lógico que se tiver esse bônus, vai ser um plus muito bom, mas é o lado moral. Gostaria de lembrar que Kardec, por exemplo, quando foi escrever o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha 5 formas de abordar o Espiritismo. Ele podia falar dos grandes prodígios, podia falar sobre a comunicação dos médiuns, mas ele preferiu falar sobre outra coisa que era, na verdade, o que era muito mais importante, que foi o lado moral da comunicação. Não interessava ficar pensando se vamos analisar se Jesus andou sobre as águas ou se Jesus dividiu os pães. Isso não é importante. O importante é a mensagem do Sermão da Montanha e não a repartição dos pães e dos peixes. Então, este enfoque sempre fica de segundo plano, sempre fica como acessório em todos os nossos julgamentos. Dificilmente nós procuramos, né, ver na pessoa, em primeiro lugar, a sua capacidade moral, para depois ver as suas outras capacidades. A primeira classificação é: fulano é inteligente, fulano sabe muito, tem muita capacidade e tal. Mas fulano é bom. Essa tem que ser a principal e a primeira. E nenhum de nós pode tampouco dizer que não sabe ou não tem muita clareza sobre o trabalho que temos que realizar, qual a vinha que temos que trabalhar, que é a nossa consciência. A questão 621 do Livro dos Espíritos nos mostra isso bem claramente. Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? A gente é tão ligada à coisa material que a resposta natural de cada de cada religião vai ser: o muçulmano vai dizer no Corão, o católico vai dizer na Bíblia, o evangélico vai dizer na Bíblia. Sempre haverá alguém colocando a palavra de Deus em algo físico e realizado pelos homens. E a resposta é fantástica. Os espíritos respondem na consciência. Fantástico isso. Isso significa que todos nós, indistintamente, se trabalhadores da primeira, da sexta, da quinta, da nona, da 10ª hora, nós temos a mesma bagagem, a mesma capacidade de entendermos e compreendermos a lei de Deus e de trabalhá-la dentro de nós. Isso é uma coisa muito importante. E ninguém melhor do que Jesus. Jesus, o único título que ele admite no Evangelho é o de mestre. E ele realmente era um mestre. Mas não um mestre porque dizia coisas bonitas ou porque dizia parábolas profundas. Jesus era um mestre na própria acepção do conhecimento também. Vamos imaginar que Jesus
participando da formação do próprio orbe terrestre, participando da formação do Sistema Solar, já estava aqui há 5 bilhões de anos atrás. 5 bilhões de anos atrás, lhe confere uma experiência, e aí ele já era um Cristo, lhe confere uma experiência total e uma capacidade de entendimento e de conhecimento do que é este planeta incomparável com qualquer outro espírito. E tanto que ele, por isso, afirma: ninguém aqui na Terra vai ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque, efetivamente, Ele preparou e Ele nos supervisiona para que possamos conseguir elevarmos-nos ao ponto de qual é a principal meta nossa no momento. Para todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, a nossa principal meta é não ter mais que encarnar. Isso vai significar o quê? Vai significar que eu já consegui me livrar desse ciclo. Vai significar que eu já consegui evoluir o suficiente para compreender o meu papel. E não só o meu papel, eu já também consigo vibrar numa faixa de bondade que eu deveria adquirir há muito tempo, mas que às vezes eu levo até a 1/10 hora para poder aprender. Então, trabalhar em diferentes horas, em diferentes faixas do dia, apenas significa de que alguns de nós se retardam um pouco mais, mas que a finalidade é igual para todas. Alguns de nós gostam de dormir mais um pouquinho, chegar atrasado no trabalho. Alguns de nós, de vez em quando, gosta de faltar ao trabalho. E isso vai fazendo o quê? Com que a gente produza menos. Agora vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Ou característica boa é essa nossa, que é a de postergar as coisas. Todos nós fazemos isso volta e meia naquilo que a gente tem que fazer. E uma das coisas que a gente vem postergando é exatamente o nosso relacionamento com os conceitos do Evangelho. Nós viemos à Casa Espírita, nós lemos, nós estudamos, participamos de cursos, mas o quanto isso realmente é capaz de mudar a nossa atitude, e tem mudado a nossa atitude no nosso dia a dia. Isso é que é o importante. O Evangelho é vivido em cada segundo, ele não é vivido naquele momento em que eu vou fazer um trabalho de caridade, não é vivido no momento em que eu estou na Casa Espírita, ele é vivido a cada instante de nossa vida. Porque nós não percebemos, mas nós fazemos escolhas o tempo todo. A cada momento nós estamos fazendo uma escolha determinada. E essas escolhas, toda e qualquer escolha, ela é sempre resultado de um julgamento interno. Este julgamento é que tem que ser pautado pelo Evangelho. Jesus nos diz: não julgueis para não seres julgados. Sim, não julgueis o próximo. Mas temos a obrigação de julgarmos a nós. Porque temos a obrigação de nos conhecermos. A obrigação de pelo menos sabermos quem somos. Interessante é que muitos de nós, na humanidade, passam a vida e é incapaz de saber realmente quem é. Isso é ruim não apenas por aquilo que pode causar aos outros de dissabores, de sofrimentos, mas é ruim também porque também não consegue explorar e ter o resultado positivo de suas próprias capacidades. Daquilo que poderia ser capaz de realizar e não realiza. É a própria figueira estéril. Interessante reparar também como as parábolas de Jesus, elas se interconectam. Quando falamos, por exemplo, nos trabalhadores da última hora, a gente lembra muito a parábola do filho pródigo.
Acontece semelhante, Jesus volta ao tema. Um filho saiu para fazer o que queria, o outro ficou trabalhando. Aí aquele que fez, esbanjou, gastou tudo que podia, arrasou com a herança que recebeu e volta. Volta e pede perdão. E o pai perdoa. E faz mais do que perdoar. Faz uma festa. Faz uma festa e o que acontece com o teu irmão? Bate a inveja. Aquele trabalhador da primeira hora que chega lá e diz, mas por que você vai pagar ele a mesma coisa que eu, se eu estou aqui trabalhando e o outro chegou depois? Bate a inveja e ele diz que, ao contrário, esse estava perdido e eu recuperei. Você já estava aqui e você recebeu todo o meu carinho, afeto e atenção durante esse tempo todo. Então, na verdade, você ganhou muito mais do que ele. É mais ou menos isso. Nós que começamos na primeira hora, esse nós eu não me incluo, absolutamente, já há muito tempo comungamos com todas as benesses de Deus, todas as influências positivas que vão nos elevando cada vez mais. E assim trabalhamos aqui, encarnando, terminando a nossa depuração, mas principalmente trabalhamos no plano espiritual, aguardando a elevação do planeta para aí iniciarmos um novo ciclo em nossas vidas. Já aqueles que não despertaram tão cedo não sabem o que perderam, porque foram muito prejudicados. E aí surge uma coisa que é a nossa maior redenção, que é a maior capacidade e aquilo que Deus nos permite nos dar para que a qualquer momento a gente diga, Pai, voltei, que se chama arrependimento. Que mecanismo fantástico, que coisa incrível é este sentimento que temos, que é capaz de derrubar todos os conceitos anteriores e malversados que vivíamos e vivemos durante o período anterior. E aí realmente se ver. Se ver como realmente é e perceber aquilo que de errado fez. E nesse momento, aí quebra. Quebra qualquer um. E nesse momento de quebra é que é o momento do erguimento moral. Porque é quando a gente finalmente se abre. Finalmente a gente bota abaixo todas as nossas armaduras, as nossas defesas, aquilo que nós vivemos a nossa vida toda criando, porque achamos que os outros e o mundo só estão aqui para nos machucar de alguma maneira. E todos nós erguemos essas defesas. Não nos pautamos no relacionamento humano pela franqueza, pela abertura, pelo recebimento aberto, absolutamente. No meio profissional, então, isso é impressionante, como é o contrário. Nós exercitamos uma capacidade de produção conjunta onde cada um defende apenas o seu lado. Lógico que isso está mudando. Lógico que os novos princípios já começam a se difundir no meio da humanidade. E novas ideias de produção e de trabalho já vão forçando as pessoas a entenderem que o mais importante em qualquer trabalho é estar juntos. É poder compartilhar. A palavra-chave que nossa irmã nos trouxe no preparo. Compartilhar, mas não compartilhar fofoca. Não compartilhar segredos. Não compartilhar desastres. Temos que parar com isso. Temos que sair desse ciclo do negativo, em que a nossa atenção é muito mais quando o negativo ocorre do que quando o positivo deixa de ocorrer. Porque aí a gente deveria estar com atenção nisso. Por que o de bom, o positivo, não ocorreu? Esse é que é o problema.
Problema é outra das coisas que nós temos que entender e aprender a conviver. Problema não existe para nos derrubar. Problema existe para nos fazer crescer. E nós não teríamos chegado até aqui. Não teríamos essa organização, essa capacidade mesmo intelectual que nós tanto prezamos enquanto seres humanos, se não houvesse os problemas na própria história da humanidade. A maioria é criado por nós, evidentemente. Deus não nos cria problema, muito ao contrário. Já diz João, na sua primeira carta, no capítulo 4, Deus é amor. Deus é amor. E a gente não consegue nem entender o que é realmente amor. A gente consegue relacionamento com o amor se a gente materializa ele de alguma maneira. Amor é a ação. Amor, uma pessoa me disse outro dia, não me importa muito o que você fala, me importa muito o que você faz para demonstrar que você realmente gosta. Ora, amor é mais do que isso. Amor é muito mais profundo do que isso. Porque tem muita coisa que a gente não faz, mas produz, que é, por exemplo, a nossa própria vibração, o nosso próprio campo de influência. Às vezes, simplesmente a presença é capaz de modificar, de influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Vide os obsessores. Nós poderíamos ser um tipo de obsessor, mas no bem. Se nós vibrássemos realmente no bem. Se nós não tivéssemos tanta propensão e interesse para o mal, para o negativo. É esta a senda que precisamos trabalhar. Esta é a vinha. E se nós não conseguimos fazer até hoje, então nós somos os trabalhadores da última hora. Sim. Porque todos os anteriores já trabalham nesse sentido há muito tempo. E nós temos os resultados disso. Foram profetas, foram apóstolos, foram exemplos até sem ser profetas. Nós temos aí na história da humanidade pessoas que consideramos fantásticos, superiores, Madre Teresa, Gandhi da vida. Todos nós podemos ser. Basta que a gente compreenda isso. Precisamos mudar nossa atitude interna, para sermos realmente tidos como trabalhadores. Não somos, efetivamente, ainda trabalhadores na total acepção do termo. E não é apenas fazendo os trabalhos físicos que vamos nos candidatar a isso. Quando falarmos no trabalho da caridade, não se faz caridade apenas doando coisas. Faz-se caridade em todos os momentos, em todas as nossas escolhas. No falar, no interessar, no ajudar, às vezes simplesmente dando a mão na hora que alguma pessoa precisa. Caridade se faz de muitas formas. Uma palavra amiga, um sorriso, um bom dia e principalmente numa coisa que lamentavelmente tem sumido, tem desaparecido da nossa sociedade, que se chama gentileza. Lembram do profeta Gentileza? Gentileza gera gentileza. Pelo jeito não está gerando, não. Aliás, está muito escassa. Vivemos hoje sob quase que um reino de terrores, de medo. Temos receio até mesmo de falar com os outros, porque as pessoas nos interpretam mal. Parece que estamos sempre na defensiva, e se aí vamos falar alguma coisa com alguém, ela nos responde da pior maneira possível, e aí cria todo um aspecto negativo que a gente embarca. Embarca por quê? Porque a gente tem isso dentro da gente e acaba dando eco e a gente participa desse tipo de vibração. Principalmente essa parábola quer nos dar este alerta. Quando Jesus nos fala que o reino de Deus é porque é um conceito e esse conceito está dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas
precisa de uma coisinha. Precisa de uma coisa fundamental para que nós o encontremos dentro de nós. Precisamos querer encontrá-lo. Precisamos ter vontade de encontrá-lo. Outra grande característica nossa é essa, de achar que simplesmente por eu me colocar de determinada maneira, aquilo vai cair, as bênçãos vão cair na minha cabeça ou no meu colo e eu vou ser agraciado. Existe mesmo toda uma vertente religiosa que acha que basta a graça de Deus que nós já vamos ter a condição para sermos salvos. Salvos do quê? Salvos de termos sido criados? Evidentemente que não. Se Deus é amor, a gente não precisa ser salvo de nada. Nós já fomos salvos quando fomos criados. Então, graça. Graça a gente só obtém dentro de nós, por nós mesmos, se nós fizermos por onde. Essa que é a grande diferença. Vamos meditar sobre isso. Vamos analisar até que ponto eu realmente quero. Até que ponto eu quero modificar a minha vida. Até que ponto eu quero modificar os meus valores para viver os valores do Evangelho. Vou ser muito diferente dos outros à minha volta. De repente vão me achar esquisito. Sim, qual o problema? Vamos lembrar que só existe uma forma de educar. É pelo exemplo. E foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Muito obrigado, irmãos, por me receberem, por essa noite, e que possamos meditar profundamente sobre sermos essa classe de trabalhadores do bem. Muito obrigado.